E é onde vem a prudência, né, Hermes? Porque quando a gente pede sabedoria para Deus, Deus ele nos dá essa orientação. Exatamente. Às vezes, igual você fez essa pergunta, será que eu estou no caminho certo? Essa pergunta você tem que fazer para Deus, porque Ele vai te dar a solução, Ele vai te dar a direção. Então, às vezes, antes de nos associarmos com pessoas, fazer alianças, a gente tem que pedir orientação a Deus, a sabedoria de Deus, para Ele nos dar uma resposta para se aquilo que estamos fazendo é o correto. Né? Porque Exatamente. Ele vai nos dar essa orientação. E esse é um princípio da sabedoria. A gente sempre consultar a Deus em primeiro lugar e depois você vai buscar as pessoas aqui na Terra que possam te orientar, te auxiliar. É como a gente falou num podcast, né? Não vai pedir conselho de casamento pro Fábio Júnior e pra Gretchen. Tem que pedir para quem conquistou aquilo, que tem a mesma visão que você tem, que quer chegar no mesmo lugar que você pretende chegar ou que já está lá e que vai te aconselhar. Exatamente. Certa vez uma criança falou: papai, mamãe, eu quero um telescópio de presente. Aí o pai falou: nossa, um telescópio, eu quero um telescópio. Tá bom. Foi lá, comprou um telescópio para a criança e deu de presente para ela. Ela instalou aquele telescópio na janela do quarto dela, né, do sobrado que ela morava, e todos os dias ela ficava olhando um planeta naquele telescópio. E aquilo chamou a atenção do pai e da mãe. E eles foram até ela e falou assim: filho, né, o que você está olhando? Ah, eu estou olhando aquele planeta lá. Aí a mãe olhou: nossa, tal. Aí ele falou: olha, meu sonho é um dia ir naquele planeta. Eu acredito que tem grandes coisas naquele planeta. Aí a mãe olhou e falou: mas meu filho, está tão distante esse planeta, né, tão distante. E se não tiver nada lá? Você vai perder seu tempo. Né? Você quer fazer isso para quê? Você vai perder seu tempo. Se não tiver nada lá. E o filho virou e respondeu: mãe, mas e se tiver alguma coisa lá? E se tiver alguma coisa lá? Então é isso, querido. É simples. Às vezes as pessoas querem paralisar os seus sonhos, né, de conquista. E é exatamente faça como essa criança. E se lá tiver realmente aquilo que eu estou procurando? E se lá é distante, é complicado chegar, é difícil chegar, tem que se preparar? Tem. Mas faça, se prepare, estude. Entendeu? Se aliancie com pessoas que podem te ajudar. E a hora que você chegar, que você vê que valeu a pena, fala: tá vendo? Se eu não tivesse tentado, se eu não tivesse vindo até aqui, eu não teria deslumbrado dessa beleza, não teria deslumbrado dessa natureza. É igual aquela história que a gente costuma falar muito, né? Poxa, aqui eu vou fazer uma viagem. Nossa, que lugar longe, muito longe. Mas é bonito, hein? Valeu a pena. É diferente você falar assim: ó, aquele lugar é bonito, mas é longe, viu? Uhum. Pronto, você coloca a primeira qualidade boa, mas você joga um balde de água fria com a notícia ruim. É muito bonito sim, mas é longe demais. Não, faça diferente. É longe demais, mas é bonito. Sim. Vale a pena. O alpinista, né? Que vai escalar uma grande montanha, mas para ele ter aquela visão do topo, ele precisa passar por tudo para poder chegar lá no topo. Sim. Né? E só chega quem escala. Exatamente. E assim é na nossa vida. Às vezes você pode olhar a vida de uma pessoa que chegou no topo da montanha, né? A gente olhando assim na parte profissional e de empreendedorismo, por exemplo, você vê as grandes conquistas dessa pessoa. Mas você não olhou a escalada, o tempo que ela estava escalando, você não estava olhando ela. Mas quando ela chegou no topo e mostrou as imagens dela lá, você acha que foi fácil a caminhada. É um exemplo aqui, por exemplo, de grandes nomes hoje, o dono da Amazon, né, Jeff Bezos. Ele começou na garagem de uma casa. Pensa quantas pessoas não chegaram para ele e falaram: cara, você é louco, você nunca vai dar certo. Ah, não, desiste. Mas não, ele seguiu. A mesma coisa, Steve Jobs, quando foi inventar o iPhone, a Apple, essa grande empresa, muitos falaram que ele era louco. Na garagem de casa. Bill Gates, grandes nomes, passaram por grandes dificuldades. Eles começaram a escalar uma montanha, acreditaram no sonho, né? Isso são pessoas, eu não sei se são cristãos ou não, mas eles acreditaram, eles tiveram fé, de certa forma. Porque a fé é você acreditar sem duvidar que você vai chegar no topo da montanha. Então é isso que Deus espera da gente, que sejamos prudentes, obedeçamos a sua palavra e tenhamos fé nele. Porque quando não temos fé, nós somos covardes. Exatamente. E na Bíblia aqui fala, ó, eu peguei alguns versículos sobre covardia, em Apocalipse, né, que é o livro final da Bíblia. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os covardes e os incrédulos, o cara que é covarde, que recua, e o que é incrédulo, que não acredita. Então, aqui a Bíblia já está abominando esse tipo de pessoa, né? E essa parte da Bíblia, de Apocalipse, é 21, é 21, né? É Apocalipse 21:8. Fala sobre isso, está até marcado aqui também no meu escopo aqui. Essa covardia é exatamente a covardia em que Deus abomina, que é a parte que nós negamos a Cristo. Porque quantas oportunidades nós temos ao longo da nossa vida quando ouvimos falar de Cristo. Mas sabe por que nós nos acovardamos muitas vezes? Eu falo por mim mesmo, Rafa. Quando era me falado a respeito de Jesus, quando minha mãe falava para mim a respeito de Jesus, eu sabia que ao aceitar Jesus eu teria que abrir mão de muita coisa que eu gostava. Abrir mão de muita coisa que me fazia bem naquele momento. Que é o quê? Os manjares que o mundo nos oferece. Foi o mesmo comigo. Entendeu? Eu falava, poxa, mas eu vou ter que virar crente.
Essa história, né? Pô, vou virar crente, cara. Vou ter que deixar essas Não coisas. vou mais pra danceteria, não vou mais beber, não vou mais isso, não vou mais aquilo. Eu falei, não, mas vai ser uma vida chata demais. Mas por quê? Eu não tinha provado aquilo ainda. Até o dia que Deus me incomodou ao ponto de fato me fazer entender o que Ele queria da minha vida. Foi um acidente de moto que eu sofri, onde eu vi a mão de Deus me guardando. Eu falei, não, tem alguma coisa diferente aí. Só que aí quando você de fato entrega teu coração para Jesus e muda e vira crente, né? Que a gente, vai virar crente. Isso não existe, tá, gente? Você não vira crente. Você passa a ter de fato uma nova vida. Quando você aceita Jesus na tua vida, você não vira crente. Porque crente até o diabo é. Ele crê que Jesus é o Senhor. Então crente, qualquer um pode ser crente. Todo mundo crê em alguma coisa. Estou dizendo para você ter uma vida com Deus. Sim. Uma nova criatura. Quando você se torna essa nova criatura, é aí que você enxerga que o que você vivia não valia nada. Não valia. Era prazer momentâneo. Era prazer momentâneo. E aí você passa a entender o que é de fato ter uma vida verdadeira. Esperança, entendeu? Você deslumbra novas coisas, você passa a acreditar que você, poxa, eu acredito que eu posso chegar em lugares que eu jamais imaginei. Isso aconteceu comigo também. Né? Improvável, sem futuro, com sonhos frustrados e tudo mais. E onde Deus me levou? Sim. Então Deus quer fazer isso na sua vida também. Deus quer mudar a tua vida também. Entendeu? Só que para isso você tem que ter coragem. Sim. E não se acovardar no mundo que você vive hoje, que é a zona de conforto que a gente fala. Exatamente. Né? Eu não vou sair daqui, tá tudo bem. Eu sou uma pessoa boa, pô, não faço mal para ninguém. Entendeu? Não cometo nenhum pecado, nenhum delito, algo grave, né? Faça aí umas coisinhas, né? Umas coisinhas. Tá bom. Né? Eu sou uma pessoa boa. Mas infelizmente, no inferno tá cheio de pessoas boas assim também. Sim. Deus quer a tua alma. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer realmente fazer você uma pessoa corajosa, valente, que às vezes mesmo com medo, mas vai avançar. Sim. Porque a fé vai te mover. Sim. A fé vai te mover. Tem uma frase que diz, olha, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Se foi Deus que te mandou ir. Se foi Deus que te mandou ir. Várias situações na Bíblia mostram pessoas que passaram por isso. Né? Que tiveram medo. Olha que engraçado, olha que incrível. Naquele momento em que Jesus estava ali no Getsemane fazendo a sua última oração, na madrugada, que ele chegou a chorar até lágrimas de sangue, que ele falou, Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Né? Mas todavia seja feita a tua vontade. Qual será o sentimento que de fato estava no coração de Jesus naquele momento? Jesus chegou a pedir para Deus, se fosse possível, que Deus passasse dele aquela situação. Deus, Pai, não deixa eu enfrentar isso. Não deixa eu passar por isso. Né? Morte de cruz, todo esse sofrimento, humilhação, xingamento, vão cuspir em mim, vão me colocar uma coroa de espinho, vão me chicotear, vão me fazer carregar uma cruz imensa, vão me pregar naquela cruz, pregos na minha mão direita, na minha mão esquerda, pregos nos meus pés, vão me cortar do lado. Entendeu? Vão me humilhar ao extremo. Então, Pai, se for possível, passa de mim tudo isso. Mas, todavia, se cumpra a tua vontade. Nós não conseguimos, acho que nem um estudioso consegue dizer o que de fato passou no coração de Jesus. Será que foi medo? Será que foi um sentimento de medo que Jesus teve naquele momento? Não sei, não sabemos. Ele estava aqui na Terra, ele era o Deus vivo, ele era o Verbo, mas ele era um homem. Mas ele era um homem. Ele era um homem. Ele sentia dor, sentia fome, sentia sede. Então ele sentia tudo que um homem sentia. Então o que será de fato que passou no coração de Jesus naquele momento? Mesmo sendo filho de Deus. Será que foi medo? Porque ele foi capaz de dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas enfim. Então todos nós vamos ter um momento de angústia, de incerteza, de insegurança. Mas todavia seja feita a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? É derrota? Não. É miséria? Não. É doença? É fracasso? Nem morte é a vontade de Deus. Então Deus tem para você o melhor. Deus tem para você algo realmente especial. Desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho. Deus tem algo para você. Não deixe de sonhar. E não deixe que ninguém enterre os seus sonhos. Muito menos a covardia, muito menos o medo. Olha que situação também importante, onde houve prudência e reconhecimento de unção e de poder. Davi, quando ele foi ungido como rei, ainda garoto, Saul era o rei naquela época. Saul era o rei. E durante algumas situações, Davi teve oportunidade, inclusive, de matar Saul. Há uma passagem onde Saul estava dormindo na caverna, e Davi esteve ali ao lado de Saul e teve a oportunidade de matá-lo. E ele estava sendo perseguido. Entendeu? E ele estava sendo perseguido o tempo todo por Saul. Tava cara a cara com o inimigo. Cara a cara com o inimigo. E ele teve a oportunidade de matar Saul. Só que ele não fez. Por quê? Porque ele sabia que Saul tinha sido ungido por Deus. Ele falou, não, este homem é um homem que foi ungido por Deus. Então Deus é que cuide dele. Ele não vai perder a vida pelas minhas mãos, a não ser que Deus me diga. Chegou o momento, vai lá e tire a vida de Saul. Mas Davi não fez, porque esse foi prudente. Esse não foi covarde.
Muitos puderam ter falado, pô, você foi covarde, devia ter aproveitado, matado Saul. Não, é diferente da situação de Elias. E quando o Davi fugiu para a caverna, ele foi prudente ou covarde? Foi prudente. Ali já foi um direcionamento de Deus. É diferente da história de Elias. Elias teve medo daquilo que Jezabel falou. Davi não. Davi seguiu a ordem de Deus. E quando Davi esteve diante de Saul, que ele podia matá-lo, ele não fez. Porque falou, esse homem é um ungido de Deus. Ele ainda é rei sobre Israel. Então Deus é que vai cuidar dele. Então são situações diferentes. Né? Às vezes surgem situações na nossa vida em que nós podemos tomar a nossa decisão, fazer a nossa vontade. Só que é aí que você vai escorregar e vai cair no erro. Então temos que saber identificar essas situações. Qual é o momento de covardia e qual é o momento de prudência. Isso é só a sabedoria. Só a sabedoria e direcionamento de Deus. Se você está sendo guiado por Deus, se você está andando conforme a vontade do Senhor, Deus vai te proporcionar para que você entenda o momento de cada situação. E pode ter momento de covardia, sim. Eu já fui covarde em algumas situações da minha vida. Onde eu recuei, onde eu baixei a cabeça, e era o momento de enfrentar, era o momento de se levantar, era o momento de se colocar na posição de um guerreiro, e eu voltei atrás. Eu reconheço isso também. E me trouxe problemas. Até o dia que eu enxerguei, falei, pô, peraí. Se eu tenho um Deus que é o Todo-Poderoso, se eu tenho um Deus que colocou o seu próprio filho naquela cruz para morrer por mim, e me garante que eu sou mais do que vencedor em todas as coisas, por que eu tô aqui chorando? Por que eu tô aqui cabisbaixo? Por que eu tô aqui me acovardando? Não. Vamos levantar, sacudir a poeira, trocar essas vestes de covardia por vestes novas e enfrentar o que tem que ser enfrentado. Porque senão, Rafa, você não sai daquela situação. Sim. O medo faz você... é ser bobo, né? A covardia faz você ficar rodando em círculo. É. Porque você vai ficar sempre ali. Poxa, mas e agora? Vou, não vou? Mas se eu for, vai dar errado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Para! Entendeu? Toma uma decisão. Toma uma decisão. Mas primeiro faça o seguinte, ore ao Senhor. Sim, é Ele que vai te dar sabedoria. É Ele que vai te dar sabedoria. É igual aquela situação que Jesus chama o rico, né, pra seguir ele. Ele falou assim, ó, dá tudo que você tem e me segue. Aí entra a hora de ser covarde ou ser corajoso. Porque para você fazer isso, tem que ser muito corajoso. Exatamente. Mas se você confia em Deus, com toda a sua força, é o próprio Jesus te chamando, né? É. Você teria coragem de fazer isso? É, então. É muito difícil. Exatamente. Mas com certeza a vida que ele teria seguindo... na Bíblia fala que ele foi ou não? Não voltou para trás. Ele não foi, voltou para trás. Se entristeceu. Mas, por exemplo, será que a riqueza que ele deixou de dar ali faria ele mais feliz do que seguir Jesus? Então isso é um ato de coragem. Mas é muito difícil, gente. A gente está falando aqui, mas para nós seria uma decisão muito difícil. E quando Deus nos quer de verdade, Ele nos faz ter atos de coragem. De abandonar certas amizades, abandonar certas situações, certos negócios. E nós precisamos ser corajosos. Né? Eu separei alguns versículos aqui sobre a prudência. E o Provérbios é um livro maravilhoso. Eu adoro o livro Provérbios. Sensacional. E eu vou ler só uns trechinhos aqui. Ó. Provérbios 14. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ou seja, você está acreditando em tudo que te falam? Ou você é prudente para analisar e ter a sabedoria para saber discernir em todos os momentos da sua vida? Provérbios 22. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. É o que aconteceu com Davi, né? Ele percebeu que o rei estava querendo aniquilar a vida dele. Ele buscou refúgio em Deus e na caverna. Porque na caverna foi um tempo de comunhão com Deus que ele teve. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A gente se torna inexperiente quando a gente não pede a sabedoria para Deus. Porque Deus ele nos dá a sabedoria, Ele nos dá um sinal para qual caminho devemos seguir. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Nesse caso aqui, Hermes, por exemplo, o prudente vê o mal e se esconde. Elias, quando ele fugiu de Jezebel, ele não viu o perigo? Mas apesar de ter matado 450 homens na frente dele... Essa passagem é diferente. O prudente, quando vê o mal, ele se esconde. O que isso significa? É a mesma coisa daquela passagem. Fuja da aparência do mal. Ou seja, você sabe que o mal está vindo ali. Você vai ficar aqui se mostrando para o mal poder te pegar? Não, se esconda dele. Se esconda do erro, se esconda da transgressão, se esconda das oferendas deste mundo. É isso que significa essa palavra. O prudente se esconde do mal, ele não se mostra. Porque você não precisa procurar as coisas ruins. É verdade. Eu quero ser valente, não sou valentão. Eu tô aqui, deixa o mal vir. Tô aqui, ó, pode vir. Não, poxa, não precisa disso. Entendeu? Eu sei que algumas coisas são ruins. Eu vou lá procurar confusão com aquilo? Deixa aquilo que se vire por lá, o mal que se acerte com o mal. Entendeu? Eu não vou continuar tocando a minha vida naquilo que é bom, naquilo que é sensato, naquilo que é prudente, correto. Então, esse que significa essa passagem. O prudente se esconde do mal. Então, assim, deixa o mal pra lá e não precisa de me encontrar. Eu não quero nada com o mal. É uma coisa que estiver passando um lutador de MMA ali. Eu vou ali dar um tapa nele e falar, vem em mim que eu sou corajoso. Vem que eu sou corajoso, eu sou de Deus, o Senhor tá comigo. Pô, você procurou a confusão. O cara vai dar um pé no ouvido e acabou. Mas quando você tá abaixo de obediência de Deus e Deus ele te dá uma orientação e você se esconde. Aí você vai ser um covarde. Você vai ser um covarde. E foi o que aconteceu com Elias. Exatamente. Porque Elias, ele viu 450 homens morrer. Sendo destruído na espada. E ele ficou com medo de uma mulher. Entendeu?